Salve turma, tudo belezinha? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Gerenciamento e Segurança da Informação. Eu sou o professor Samuca e na aula de hoje nós estudaremos um tópico que eu gosto muito, um assunto muito interessante, que é a criptografia. Porém, nós só teremos uma noção sobre o que é criptografia e os principais tipos, porque só esse tópico de criptografia a gente poderia discutir ela num curso inteiro. Infelizmente, a gente só tem essa aula de hoje para discutir esse tópico, então nós teremos só algumas noções desse tema, tá bom? Mas mesmo assim a aula está muito interessante, então fique com a gente que vai ser bem legal. Começando um pouquinho falando sobre a motivação. Bom, diariamente a gente está na internet, está no nosso computador, no nosso celular e nós comumente acessamos alguns sites que exigem o nosso login, né, o nosso usuário e senha, ou a gente pode usar também o nosso login para acessar o Internet Banking, né, o sistema bancário das nossas contas correntes, ou você faz alguma compra pela internet, ou mesmo manda um e-mail, uma mensagem para algum conhecido, para alguém. Nesses 4 exemplos que eu mostrei para vocês, possivelmente nós temos dados sensíveis, né? Na verdade, todas delas nós temos dados sensíveis, que nós não desejamos que outras pessoas utilizem desses dados, tenham acesso a esses dados. Por exemplo, você não quer que as pessoas tenham acesso aos dados do teu cartão de crédito, muito menos você quer que um terceiro leia o teu e-mail ou uma mensagem que você mandou para alguém. Então, todas essas motivações, todas essas aplicações, elas exigem um nível de segurança, de modo que se alguém, um cracker, um hacker, intercepte esse login, essas informações no meio, né, esses dados no meio do caminho, que eles não sejam aptos a lerem, a interpretarem esses dados, a terem acesso a isso. Então, todas essas aplicações que eu mencionei necessitam de algum tipo de segurança. E aí que entra a criptografia. Criptografia é a ciência de esconder informações, codificando e decodificando dados. Então a ideia é mais ou menos o seguinte: suponha que você vai mandar um e-mail, uma mensagem, eu estou mandando um e-mail para vocês, por exemplo, escrito: caros alunos, o curso de segurança da informação é muito legal. Só que eu não quero que uma pessoa, se alguém interceptar essa mensagem no meio do caminho e invadir o sistema de e-mails ou o servidor, que ela consiga ler essa mensagem, porque essa mensagem é privada. Eu só quero que vocês a leiam. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um algoritmo de criptografia que vai encriptar essa mensagem, encriptar esses dados e vai transformar essa mensagem legível em algo assim, ó, em um monte de letras, caracteres, que a pessoa não vai conseguir ler se ela interceptar essa mensagem. Por sua vez, quando chegar essa mensagem em vocês utilizarão um algoritmo de desencriptação que vai, por sua vez, transformar esses dados bagunçados aqui de volta nos dados originais que eu mandei para vocês. Então, a ideia da criptografia é basicamente essa. Eu tenho um dado original, tá aqui, eu tenho um dado original, eu vou aplicar alguma criptografia, eu vou botar como se eu colocasse um cadeado, e nele que só a pessoa que tem a chave desse cadeado vai conseguir abrir esse cadeado, que seria o ato de desencriptar, né? Transformando a mensagem encriptada, embaralhada, na mensagem original. Então, esse é o passo, essa é a ideia geral, né? A abordagem geral de criptografia. Agora, a gente tem algumas formas de criptografia. A mais simples seria, por exemplo, usar uma língua que poucas pessoas conhecem, uma forma de você se comunicar, sendo que outras pessoas que interceptassem a mensagem não entendessem, é isso. Isso aconteceu, pessoal, na Segunda Guerra Mundial. Nós tínhamos aí alguns oficiais americanos que usavam a língua navarro, né? Tínhamos alguns navarros que usavam a língua deles, né? A língua navarro, para se comunicar, passar mensagem para outras bases dos Estados Unidos durante a guerra. E navarro é uma língua que pouquíssimas pessoas no mundo falavam, de modo que eles usavam o rádio mesmo e essa frequência ficava aberta. Então, qualquer um facilmente conseguia interceptar as mensagens que os americanos mandavam usando a língua navarro, só que pouquíssimas pessoas no mundo entendiam, então ficava aberto e ninguém conseguia decifrar o que estava sendo dito, né? Então isso foi um caso real que aconteceu, só usando uma outra língua pouco conhecida. Só que aí a gente tem, voltando séculos e séculos atrás, nós temos que o imperador Júlio César, ele queria, na época que ele era imperador, mandar mensagens para os oficiais, para outras pessoas, de modo que se essa mensagem fosse roubada, ninguém conseguisse lê-la, né? Ninguém conseguisse interpretar essa mensagem. Então o que ele fez? Ele bolou um algoritmo para tentar embaralhar essas letras. Então o que o César fazia? Basicamente ele deslocava em 3 posições as letras
das letras do alfabeto que ele estava escrevendo. Então aqui tem um exemplo. Você poderia, ao invés de usar 3, poderia usar um outro número, por exemplo, 5. Deixa eu voltar aqui, ó. A encriptação, então, dessa mensagem, a mensagem original que se transformaria nessa mensagem criptografada, embaralhada, seria mais ou menos isso. Ó, se a gente usasse 5 mudanças, a palavra hello aqui, ó, mudaria 5 vezes. Então a gente, a partir de cada letra, iria para 5, então H, ó, H, I, J, K, L, M. Então H viraria M e as outras letras, o E viraria o J e assim por diante. Então só você pegando a tua mensagem que você quisesse mandar, escolhesse um número que seria essa roda, né? Essa mudança de posição das letras, você já conseguiria uma criptografia. Então nesse caso, ó, MJQQT. Então o hello, usando 5 mudanças, né? 5 mudanças de letras, viraria o MJQQT, né? É isso, certo? MJQQT nesse exemplo nosso aqui. Então, olha só, essa é uma forma bem simples de criptografia. Então, a pessoa que interceptasse essa mensagem, visse aqui, não faria muito sentido essa mensagem aqui. Já a pessoa que recebesse, bastaria fazer o contrário, o processo contrário. Pegasse, por exemplo, o MJQQT e voltasse em cada uma das letras, voltasse 5 posições, né, no alfabeto. 5 letras no alfabeto, como está mostrando essa animação aqui, ó. Voltaria 5, então o M seria o H novamente. Então aqui teria o processo de desencriptação seguindo esse algoritmo do imperador César, do imperador Júlio César, que foi chamado de cifra de César. Então esse aqui é um algoritmo bem simplesinho de criptografia, que foi usado há séculos e séculos atrás. Só que ele tem um problema, né, pessoal? A partir do momento que alguém intercepta e sabe que um número será usado para deslocar o alfabeto, né, deslocar as letras, a pessoa ela poderia tentar, a partir da mensagem original, que seria aquele MJQQT, ela poderia ficar testando várias posições para até chegar a alguma palavra ou algum texto que fizesse sentido. Então aqui a pessoa ia testando, né, viraria todos, de modo que, opa, chegou em hello. E veja que esse algoritmo simples da cifra de César, né, ele basicamente você propunha um número de rotações, esse número era fixo para todas as letras. Então ele fala, olha, para essa mensagem eu quero que se desloque, nesse caso, 5 letras no alfabeto. Então, essa lógica, que nós chamaremos de chave, essa chave de criptografia, que basicamente é essa lógica por detrás da criptografia, né, por detrás da encriptação, ela basicamente geraria, né, essa rodinha, deslocaria todas as letras da mensagem. Então, é uma chave muito simples, é um algoritmo muito simples. Se a pessoa que interceptasse conhecesse que essa é a lógica, ela poderia ficar testando todas as possíveis combinações do alfabeto, até que em algumas horas ela conseguiria chegar na mensagem original, como nesse caso. Outra coisa que poderia ser feita é o seguinte, né? Nesse tipo de criptografia, chamado de cifras de substituição, né, que você substitui basicamente uma letra por outra, nós temos ainda um outro tipo de aspecto aqui. Nós podemos ter, por exemplo, uma mensagem usando símbolos desconhecidos, como esse aqui, ó. Tem toda uma mensagem criptografada usando símbolos desconhecidos. Mas olha só que interessante aqui. A gente poderia fazer o seguinte, bom, eu sei que essa mensagem, ela originalmente está em português e ela foi criptografada para todos esses símbolos desconhecidos aqui. A gente poderia pegar a tabela de estatísticas das letras, as letras mais usadas na língua portuguesa, que está aqui do lado. Então a gente sabe que a letra A aparece 14,63% das vezes em todas as palavras. E a segunda letra mais usada na língua portuguesa é a letra O, com 10,73%. Então, olha só o que poderia acontecer. Se a gente interceptasse essa mensagem com essas cifras, né, com essas cifras estranhas que nós não conhecemos, a gente poderia, nesse caso, assumindo que cada cifra representa uma letra, a gente poderia então pegar quais são as letras que mais aparecem, os símbolos, né, que mais aparecem aqui nesse desenho, e falar que esse símbolo que mais aparece é a letra A. Então, nesse caso, esse L aqui, por exemplo, tá? Essa letra L, esse símbolo aqui, ele é o que mais aparece nesse desenho. Então, a gente pode assumir que ele é a letra A. Aí a gente pode fazer o seguinte, olha, esse outro símbolo, que é o 8, ou
ele é o segundo que mais aparece. Então, nesse caso, ele é a letra O. A gente pode dar esse chute. E o que pode acontecer da gente dar só esses chutes pela frequência de letras do alfabeto original da mensagem? A gente pode ter alguma coisa como aquele jogo do Silvio Santos, o roda-roda. A gente pode adivinhar algumas letras das palavras de modo que facilmente a gente consiga depois chutar, né? Adivinhar quais são as letras que estão faltando. Então imagine nesse cenário que a partir daquele monte de símbolos nós chegamos nessas letras aqui. Então tá fácil aqui, seria veterinário. Veterinário. Então veja que faltaram algumas letras a serem preenchidas, mas a gente consegue adivinhá-las porque nós descobrimos várias letras-chave. Então esse é um problema desse tipo de criptografia, que são as cifras de substituição. Então a gente viu num exemplo das cifras de César, que tinha um problema também que o algoritmo, né, esse chaveamento, essa criptografia, ela era muito simples porque rodava todas as letras baseado em um número. Então, olha, desloque em 5 como nosso exemplo, todas as letras. Então, uma pessoa que soubesse dessa lógica facilmente conseguiria testar várias posições. E a gente também tem um outro problema que, caso a pessoa simplesmente substitua uma letra, no caso aqui atrás, a letra A fosse sempre esse L, esse símbolo L, nós podemos fazer essa análise de frequência, onde facilmente a gente consegue talvez não descobrir a mensagem por inteiro, mas descobrir boa parte das letras e, de fato, a gente consiga ter esse cenário aqui, onde nós conseguimos adivinhar as palavras, porque nós adivinhamos a maioria das letras pela frequência. Então, você só substituir uma letra só por outra, ou um outro símbolo, não é uma estratégia muito boa na criptografia, porque facilmente pode ser quebrado, que a gente chama aqui de cracking, que seria quebrar esse código, quebrar essa criptografia. Tá bom? Bom, eu vou parar o vídeo por aqui. Já então a gente volta com a segunda parte desse vídeo sobre noções de criptografia. Fique com a gente.